Que bênção, que bênção. Muito boa noite, Calil. Muito boa noite, Ítalo. Né? O Ítalo é o que ainda não apareceu nas lives ainda, mas provavelmente um dia desses qualquer ele vai estar aqui com a gente, né? Eu jogar a batata quente logo na mão dele. Né? Muito boa noite a você que está nos assistindo aí de casa, nesta quarta-feira, neste culto de oração, né? Como você já pôde perceber pelo título, hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito comum, talvez entre os jovens, talvez mais comuns entre aqueles que estão mais atenados, mas é algo que também é muito comum hoje para quem vive no meio social, nas redes sociais. Vamos falar sobre cancelamento. Talvez você tenha ouvido falar mais desse termo esses dias, né? nos últimos anos, aliás, nos últimos meses, né? Mas esse termo não é novo, é um termo de 2017, né? Desde 2017 as pessoas já comentavam sobre o termo cancelamento, mas hoje, ultimamente, ele tem tido um tom mais alto, um tom mais forte. Né? O que é isso? Né? Para que você possa começar a entender e já se inteirar no que a gente vai conversar essa noite, cancelamento, da forma mais grotesca que a gente poderia dizer sobre isso, da forma mais simples, cancelamento é o ato, justamente como esse nome diz, de cancelar alguém por algo que alguém fez de errado, às vezes porque a turma não está gostando das ações dessa pessoa, e aí você vai lá e cancela essa pessoa, tá? Mas aí qual é o problema, qual é a problemática que a gente tem nesse assunto no meio cristão, tá? Então nós vamos falar para você que o termo talvez seja novo, 2017 para cá é novo, mas a ação já é muito antiga. E eu queria falar para você sobre uma pessoa que foi cancelada na Bíblia, tá? Então, abra a tua Bíblia, livro de João, capítulo 8. Nós vamos estudar esse tema hoje baseado nessa história. A história de alguém que foi cancelado na Bíblia e como que a gente pode aprender sobre esse assunto. Tranquilo? Então, abra sua Bíblia, livro de João, capítulo 8. Hoje a nossa conversa ela vai ser bem mais direta, ela vai ser bem mais recheada de assuntos diretos, certo? Então, é importante que você preste muita atenção em tudo que a gente vai conversar e tudo que a gente vai debater aqui, para que você possa compreender, certo? Cada um dos temas, que você possa entender aquilo que Deus tem preparado para nós. Beleza? Então, livro de João, capítulo 8. Todos encontraram? Quando você está, já que você já encontrou, aí, fecha teus olhos e vamos conversar com o Papai do Céu mais uma vez. Vamos lá? Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de abrir a Tua palavra mais uma vez. Queremos te pedir que neste momento, Senhor, como sempre pedimos a Ti nas orações, que cale-se todo homem e que somente o Senhor fale aos nossos corações. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Muito bem. João, capítulo 8, versículo 1. Vamos ler a partir do verso 1, né, para você se contextualizar. O verso 1 diz assim, ó, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Lá estava Jesus, no Monte das Oliveiras. Verso 2. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentando, os ensinava. A primeira coisa que eu quero que você aprenda desse texto aqui, talvez você já saiba ele de cor e salteado, mas a primeira coisa que eu quero que você aprenda desse texto é que Jesus, sempre que ele fazia algo, era para nos ensinar. Cada momento de Jesus na Bíblia era para nos ensinar, era para nos dar um exemplo, para deixar algo claro para nós. Então, nesse momento, Jesus estava lá no templo e estava ensinando para as pessoas, mostrando para as pessoas sobre as surpresas da vida, os mistérios, tantas coisas, né? Mas nesse momento, enquanto ele ensinava para as pessoas, olha o verso 3, dá uma olhadinha no verso 3, ó. Ele diz assim, ó, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Pronto, para a leitura por aí, olha para cá e vamos tentar entender um pouquinho o que está acontecendo. Veja bem, quando a gente fala sobre cancelamento, quando a gente fala sobre esse termo, nós precisamos entender que existem 4 personagens dentro do cancelamento, ok? Quem são os 4 personagens dentro disso que a gente estudou? 4. Que está sendo cancelada, tá? A pessoa que está sendo cancelada, o que é isso? Alguém que fez alguma coisa de errado. Geralmente um pecador, né? Geralmente alguém que fez algo que é reprovado pela maioria, geralmente alguém que falou algo que não deveria ter falado,
Hoje em dia, na internet, tudo é motivo de cancelamento, tudo é motivo de alguém chegar e dizer, não quero mais seguir você. Mas não quero mais ouvir o que você tem a dizer. Às vezes a pessoa já fez 1 milhão de coisas boas, mas quando faz uma coisa errada, cai todo mundo em cima. Não é assim que acontece? Então, cancelamento, primeiro, existe a pessoa cancelada, certo? Aí eu quero que você entenda, nesse texto, a pessoa cancelada era a mulher adúltera. Maria Madalena estava ali cometendo adultérios, né? A gente tem outros depois, a gente pode falar nisso em outros momentos. Segunda pessoa que nós encontramos na Bíblia com cancelamento é o cancelador. Aquele cara que acusa, tá? Porque geralmente quando alguém faz algo de errado, essa pessoa nem sempre ela vai estar disponível o erro para outras pessoas, tá? Então existe alguém que vai acusar. Existe alguém, olha, essa pessoa cometeu um erro. Essa pessoa está fazendo algo de errado. Geralmente o cancelador é alguém influente. Por que é alguém influente? Como é que a gente consegue entender isso? Na Bíblia, o cancelador eram os escribas e os fariseus. Eram pessoas influentes, eram pessoas religiosas, eram pessoas que sabiam sobre o que estavam falando. Então, quando você vê hoje alguém sendo cancelado, o cancelador é alguém influente. É alguém que pode dizer um A e muitas pessoas. Tranquilo até aí? Cancelador. Terceira pessoa que existe é a pessoa que está sendo influenciada a cancelar. Porque o cancelamento ele acontece da seguinte maneira: eu preciso de um grupão que vão colocar em ação o cancelamento. Porque é muito simples. Se alguém está sendo cancelado e existe um cancelador, precisa de um grupo para cancelar. Entendendo até aí? Se tem alguém que está sendo julgado por algo, existe alguém que está julgando essa pessoa, existem pessoas que vão colocar em ação aquele julgamento, que vão começar a olhar para essa pessoa que é a e vão dizer, não, você realmente fez isso, você precisa sofrer a sanção do que você fez. E aí essa galera vai colocar em ação. Quem era, no tempo de Jesus, junto com Maria Madalena, era o povo que estava assistindo aquela cena. Tinha uma galera que estava ouvindo Jesus pregar, ouvindo Jesus ensinar, depois entram os fariseus com a mulher adúltera, jogam aos pés de Jesus, olha, essa pessoa é Jesus. E aí as pessoas estão observando, estão assistindo, para que aquela pessoa, são os líderes religiosos, são os fariseus, os escribas, eles sabem o que estão dizendo, então se eles sabem o que estão dizendo, Jesus agora vai só colocar em ação. Quarto personagem do cancelamento, existe a pessoa, e aqui a gente pode até dar o nome a ele, existe Jesus, tá? O quarto personagem do cancelamento é Jesus. Como assim Jesus? Ali na cena, Jesus, você já entendeu, você sabe que ele está lá na cena. Então, esses são os quatro. O primeiro, a pessoa cancelada. O segundo, o cancelador. O terceiro, as pessoas que vão cancelar. E o quarto, Jesus, que sempre estará em todas as cenas da sua vida. Pode dizer um amém bem forte onde você estiver, mas Jesus sempre estará em todas as cenas da sua vida. Sabe uma coisa que eu quero que você aprenda? E que isso, parece que as pessoas acham que tem lugares que Jesus não vai. Não, esse lugar aqui Jesus não vai. Não, esse daqui, Jesus... Não, Jesus está em todos os lugares. Ele é onipresente. E por ser onipresente, ele está disponível para você em todos os momentos. Basta você querer. Naquele momento, eu quero que você imagine a cena. Eu estou descrevendo os personagens para que você imagine a cena. Jesus está em pé, pregando para as pessoas, ensinando para as pessoas como serem cristãos de verdade, e aí entra um grupo de canceladores, entra um grupo de fariseus e escribas. Eles entram na cena junto com uma pessoa que vai ser cancelada. Eu quero que você pense essa cena e imagine essa cena também na sua vida. Em algum momento, alguém tentou cancelar você? Alguém tentou julgar você? Alguém tentou chegar para você e dizer assim, não, você cometeu uma coisa errada, você fez algo de errado e você precisa pagar pelo que você fez, você precisa pagar por aquilo que você está dizendo, você precisa entender que é errado e a partir e aí começa a lhe cancelar? Eu não sei se você já teve esse privilégio, mas geralmente, quando isso acontece com alguém, esse alguém fica traumatizado por muito tempo. E eu quero que você imagine que todas as vezes que você é alguém e ver que esse alguém merece ser cancelado, eu quero que você mude o foco, que você pense como outra pessoa naquela cena. Na cena de Jesus, haviam 4 personagens.
na cena da nossa vida sempre haverão esses 4 personagens. Se você está sendo cancelado, há um cancelador. Nem sempre, preste atenção no que eu vou lhe dizer, nem sempre o cancelador é o inimigo. Às vezes, o cancelador é nosso irmão. Às vezes, o cancelador é alguém que a gente conhece, alguém que a gente gosta, alguém que está ali próximo de cada um de nós, alguém que talvez tenha até nos ajudado em algum momento da vida. O cancelador nem sempre vai ser o inimigo das almas. Às vezes, o cancelador vai ser o cara que senta ao teu lado no culto todos os dias. E ele vai olhar para ti e vai dizer, não, você cometeu algo de errado, pagar pelo que você fez. Sabe qual é o problema do cancelamento? É que muitas pessoas acreditam que ele é bíblico, que ele é real, que ele precisa acontecer na vida das pessoas. E é aqui que entra a segunda parte da nossa conversa, que é o evangelho fake news. Você já ouviu falar nesse termo fake news? Eu espero que você não tenha espalhado fake news em nenhum momento da sua vida, tá? Mas você já ouviu esse termo, né? Fake news. Algumas pessoas escutam esse termo e pensam, esse é um termo que poucas pessoas conhecem e tal. Mas vamos lá. O que é o evangelho fake news dentro do que a gente está conversando? Os escribas e os fariseus eram conhecedores da Bíblia, eram pessoas religiosas, eram pessoas que sabiam o que estavam fazendo, eram pessoas que conheciam a lei. Se você prestar atenção no relato aqui, ele vai dizer, foi surpreendido em adultério, certo? Aí ele chega, mestre, foi apanhado em flagrante adultério da sua leitura aí de João 8, ele diz assim, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. O que dizes? Deixa eu te ensinar uma coisa que poucas pessoas vão subir ao púlpito para dizer. Não é porque você é um religioso que você, de fato, vai ser cristão. Certo? Existem pessoas que estão praticando a ferro e fogo a doutrina do cancelamento. Estão julgando todo mundo pelos erros que cometem. Estão colocando cada um nos próprios tribunais e dizendo quais são as sentenças deles. Existe no nosso mundo a cultura do cancelamento, não é de hoje. Ela já é bem antiga. No tempo de Jesus, os religiosos já queriam fazer aquilo. Já queriam colocar em prática a doutrina do cancelamento. O evangelho fake news que muitos acreditam é um evangelho que está enraizado. É um evangelho que muitas pessoas já colocam em prática há tempos. E que talvez, meu querido amigo, você tenha sido vítima de um cancelamento em algum momento da vida. Será que aconteceu? Ou se você foi um dos que colocou em ação o evangelho fake news, o evangelho do cancelamento. Então, eu quero que você continue a leitura agora para entender como é que o evangelho de verdade entra em ação. Dá uma olhadinha no verso 6. Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Olha aí. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem, levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Deixa eu te contar sobre um evangelho que Jesus Cristo tem para nos dizer. Ele diz assim, tudo bem, vocês querem colocar o evangelho fake news do cancelamento em prática? Você quer cancelar as pessoas? Ok, é para jogar pedra? Beleza, amigo, vamos lá. O primeiro que não for vítima ou que não for passível de cancelamento, o primeiro que não tenha cometido erro nenhum, pode jogar pedra. Pode ser o cancelador. Sabe quem que pode ser o cancelador neste momento? Aquele que não tenha nenhum pecado. Vou fazer uma pergunta. Naquela cena todinha que estava ali com Jesus, junto com aquela galera todinha, quem era desses 4 personagens que podia de fato ser o cancelador? Que podia de fato dizer, eu não cometi nenhum pecado, eu posso jogar a primeira pedra. Sabe, quando a gente acredita no evangelho fake news como esse, quando a gente acredita que a questão do cancelamento é real, que eu preciso colocar isso em prática, eu preciso acreditar em uma única coisa. Quem pode ser o cancelador? Quem pode cancelar? Quem pode colocar isso em prática? Quem pode fazer isso? Quem pode, de fato, olhar para a humanidade, para qualquer uma das pessoas e dizer, eu sou o cancelador, não cometi nenhum pecado e eu vou cancelar vocês? Já tem a resposta, né? Já sabe quem é que pode cancelar? Pois vamos dar uma olhadinha nos próximos versos. No verso 8, diz assim, e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão, mas
ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, olha como isso é forte, acusados pela própria, tirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio que estava, tá? Ali no meio onde estava. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na cultura do cancelamento, quando nós começarmos a entender o que é cancelamento de verdade, quando nós começarmos a entender que esse julgamento baseado no evangelho fake news, no evangelho que não é verdade, quando nós começarmos a entender o que é o cancelamento de verdade, a gente vai entender que no planeta existem o cancelado e o cancelador. Não existem pessoas para cancelar. Não existem outros seres humanos que podem cancelar você. Não existem outros que, por mais cristãos que sejam, não tenham cometido nenhum pecado para lhe cancelar. O cancelado e o cancelador. Nesse momento, o cancelado somos nós, seres humanos, de forma geral. A Bíblia diz que naquele momento saíram todos de perto e ficaram apenas o cancelado, que era a mulher, e o único que podia ser cancelador, Jesus Cristo. Naquele momento, o momento do cancelamento final, a hora de redenção, ficaram apenas dois, o cancelado e o cancelador. Na sua vida, eu quero que você perceba isso e entenda isso de fato. Existem apenas dois que deveria ser cancelado, porque é pecador também, e Jesus, o único que pode nos cancelar. O único que poderia dizer assim, não, eu não quero esses seres humanos pecadores, vocês que cometem tanto, não quero, não, pronto, acabou. Poderia dizer isso. Mas olha o que ele diz de verdade. No finalzinho do verso 9, ficando no meio onde estava, e o verso 10 diz assim, ó, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles acusados? Olha o que Jesus disse, cadê os teus canceladores? Cadê a galera que queria te cancelar, mulher? Cadê esse povo que estava te procurando condenar? Ninguém te condenou? E aí, o verso 11 diz assim, ó, respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. O único que poderia tomar a decisão como cancelar, o único que poderia entrar em ação e dizer assim, eu posso cancelar qualquer pessoa que eu quiser. Ele diz assim, eu tampouco te condeno. Não, eu não vou te cancelar. Sabe o que Jesus diz para nós no Calvário? O que Jesus diz para nós no momento da sua morte? É que ele poderia, sim, cancelar todas as pessoas. Mas ele diz assim, o meu evangelho não é o evangelho fake news. Eu não vim para cancelar ninguém. Pelo contrário, eu vim buscar pecadores que deveriam ser cancelados ao arrepender, pessoas incanceláveis. Não sei nem se essa palavra existe, mas incanceláveis. Tá? Não vão mais ser, porque eu vou morrer por elas. Sabe o que Jesus, o único que poderá a humanidade inteira, diz? Nem eu tão te condeno. Quando você pensar na cultura do cancelamento, quando você pensar nesse tipo de evangelho fake news, eu quero que você entenda que o cancelamento pode até ser real, pode até ser que exista, mas o único que pode cancelar é Jesus. E ele diz, nem eu tampouco te condeno. Então, guarda isso para você. Guarda essa estrutura para você. Guarda esse pensamento para você e entenda, mesmo que eu mereça ser cancelado, o meu Jesus diz, você não vai ser cancelado. Eu vou cuidar de você e eu vou salvar você. Fecha teus olhos mais uma vez e vamos conversar com o Papai do Céu e agradecer por não termos sido cancelados. Fecha teus olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de ouvir de um evangelho que não é fake news, de um evangelho verdadeiro, de um evangelho verificado, de um evangelho que de fato salva. Obrigado, Senhor, porque dentro da cultura do cancelamento, o único que pode cancelar, o Senhor, decidiu não cancelar a humanidade. Decidiu continuar com esse projeto, mesmo sendo um projeto falho. Mas o teu plano de salvação para melhorar e aperfeiçoar e salvar esse projeto está em ação. E obrigado, Senhor. Nós não fomos cancelados. Obrigado por todo o cuidado que o Senhor tem por
cada um de nós. Te agradeço e te pedimos que o Senhor permaneça com cada um de nós neste momento que precisamos mais e mais de Ti. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos.